Oi, gente! Então, fechando a nossa sequência de aulas de artigos, hoje a gente finaliza com regla de eufonia. Sabe aquela história de el água e não é lágua? Ai, Beta, mas daí o plural é las águas, tá tudo errado. Não é que tá tudo errado. É porque para que tu entenda quando colocar el na frente de água, na frente de ada, na frente de alma, tu tem que entender, tu tem que conhecer a regra de eufonia. Então, para finalizar essa sequência de aulas de artigos, hoje vocês vão entender por que, afinal de contas, se fala el agua, ¿dale? Então, vamos começar. Gente, olha só. Aquela história de el agua é muito real, tá? Todo mundo fica, tá, e por que el agua é a mesma função de el viaje? Não, el viaje, el árbol, são palavras masculinas, que pra gente é feminina, a viagem e a árvore. El agua continua sendo uma palavra feminina, tanto no espanhol quanto no português. Tanto que o plural é las águas. A questão é, por que tu bota o artigo ele na frente? Tu bota o artigo ele na frente para que se evite uma cacofonia, para que aquele lá não se grude na palavra água e não se transforme numa palavra só. Não aconteça o fenômeno da contração. Então, para que isso não aconteça, a gente coloca o artigo ele. E quando que a gente vai colocar o artigo ele? Eu vou te explicar. Então, eu vou te explicar. Primeiro, quando a gente pensa na regra de eufonia, é quando o artigo lá se transforma em ele e o artigo una se transforma em un. Só que essa transformação, isso é muito importante que vocês saibam. Essa transformação não cambia, ou seja, não muda el género de la palavra. A palavra continua sendo uma palavra feminina. Tá, Beta, mas quando que vai acontecer essa regra? Gente, ela vai acontecer em substantivo feminino singular. Basta? Não. Além de ser substantivo feminino singular, tem que começar com A ou HA tônicos. Como assim? Exatamente. Tem que saber regra de acentuação. Eu já vou te dar uma dica prévia. Quando uma palavra termina em vogal e não tem acento, vogal N ou S, tá? Mas principalmente em vogal, porque aí tu lembra em alma, ada, águila, eu tô falando de substantivos femininos, então femininos normalmente terminam em A. Então quando uma palavra termina em vogal, termina em A e não tem acento, ela sempre é uma paroxítona, ou seja, tem a penúltima sílaba tônica. Então se uma palavra tem duas sílabas, que tu vai ter acento? Qual vai ser a sílaba tônica? A primeira sílaba, como água, por exemplo, como alma, por exemplo. Né? Então, e quando é uma proparoxítona, sempre leva acento. Então, olha só, se tu tiver a palavra alma, água, arma, ada, águila, ave, alma, alma. Ó, termina em vogal, não tem acento, alma. E é uma palavra que pra gente também tem a mesma tonicidade. Então, é um substantivo? Sim. É feminino? Sim. É singular? Sim. Começou com A? Sim. Esse A é tônico? Sim. Então, o que vem na frente? El alma. Tanto que tu vai falar o quê? El alma penada. Plural, las almas penadas. Dale? Tá. Água. Todo mundo já sabe que é el água. Plural, el água cristalina, las águas cristalinas. Arma. El arma. Por quê? Começou com atônico. Ada, que seria fada. El ada. Por quê? É substantivo? Sim. É feminino? Sim. É singular? Sim. E começou com HA. E esse HA é tônico. Águila. Águila já está aqui, ó. O A acentuado é o primeiro A tônico. El águila. Ave terminou em vogal,
não tem acento, el ave, certo? Mas qual é o problema? O problema é que, gente, olha só. Se eu largasse para vocês aqui, essas palavras aqui. Ó. Tananana. Tan, tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Tananana. Tananana. Tan, tan. Tananana, né? Olha só. Antena parabólica. O que eu vou botar aqui? Beta, é substantivo? Sim. É feminino? Sim. É singular? Sim. Começou com A? Sim. Mete o quê? O lá. Por que, Beta? Mas porque qual é a sílaba tônica aqui? Antena parabólica. O A não é tônico. Se o A não é tônico, não entra na regra de diafonia. Então aqui, ó, la antena parabólica. Harina branca. É substantivo? Sim. Feminino? Sim. Singular? Sim. Começou com HA? Sim. É tônico? Não. Porque é harina. Ou seja, lá. Ai, Jesus amado! E agora? Anteavenida. Opa! Ante começou com atônico. Sim. O que significa ante? Significa larga, tá? É uma heterossemântica. Não, largo é longo, comprido, né? E largo em espanhol, em português é ancho em espanhol. Então aqui é uma dupla de uma heterossemântica. Então, anteavenida. Tá, Beta, agora é Barbada, agora é ele. Claro que não, criatura. Por quê? Avenida é o meu substantivo. Antea é um adjetivo. Se é um adjetivo, não entra na regra. Então, o que vai na frente? Lá. La ancha avenida, que seria a larga avenida, né? E avenida ampla. Tá, agora é substantivo, Beta. É feminino, é singular, começou com A, só que esse A não é tônico. Se ele não é tônico, não entra na regra. Então, aqui vem la avenida ampla. A mesma coisa. Então, o que não entra na regra? Plural, eu já te disse, las almas. Não entra na regra palavras que não sejam substantivos. Não entra na regra palavras que comecem com A ou H, que não sejam tônicos. Não entra na regra nomes próprios, como Ana, la Ana, não é Elana. E também não entra na regra siglas, certo? Então, para entrar na regra tem que ser, presta atenção, para entrar na regra de diafonia tem que ser substantivo, feminino, singular, que comece com A ou H, tônicos. Se não for, isso aí não entra. Certo, meus amores? Bueno, es eso. Espero que vocês tenham entendido tudo. Um beijo e nos vemos.